Olá, alunos do Colégio Status, aula de redação nono ano com o professor Aldemir. Hoje trabalharemos a apostila 2, página 94 a 99, módulo 21, opinião e argumento. Bem, o que seria opinião e argumento? Opinião, maneira de pensar, de ver, de julgar, ponto de vista que se adota, ideia, teoria e tese. Então, opinião nada mais é a forma como você pensa, as ideias que você tem sobre determinado tema, né? Então você tem um tema, você tem uma ideia, você tem uma opinião sobre aquele tema, você tem aqui a sua tese, a sua teoria, né? Também chamada de opinião, é claro. E dentro desse contexto de opinião, se você tem a opinião sobre determinado tema, automaticamente você tem que ter argumentos, né? Argumento seria a prova, o recurso para convencer alguém ou para alterar sua opinião. Então, a opinião e o argumento são dois termos que caminham juntos, né? Porque se você tem opinião sobre um tema, você tem que terá argumentos sobre ele, né? Para dar base à sua opinião, à sua tese, ok? E dentro desse contexto, né, de opinião e de argumento, na apostila nós trabalharemos, né, as atividades de leitura da página 96 e 97. Então façam essas atividades de leitura, certo? Respondam, pode ser respondido na apostila ou no caderno, ok? E após fazer a atividade de leitura, vamos para a atividade de escrita da página 97 e 98. Fala o seguinte: o avanço da tecnologia e a popularização de inúmeras formas de comunicação virtual têm permitido que as pessoas cada vez mais exponham suas opiniões ao mundo. Opiniões, porém, não são verdades absolutas, incontestáveis. Se o enunciador tem como objetivo convencer, garantir a adesão dos interlocutores, é necessário que tenha argumentos consistentes. E como você tem um argumento consistente? A partir do seu conhecimento, conhecimento de mundo, conhecimento sobre o tema. Então, por isso que é importante a pesquisa, né? Estar informado do que está acontecendo no mundo, ok? Considerados válidos pelo interlocutor. Apresente esses argumentos de forma organizada e clara. Então, organizada e clara. Organizada, a gente lembra a questão da coesão, dos elementos de coesão dentro do seu texto, né? E clara, nós lembramos também a questão da coerência, né? Quando o seu texto é coerente, quando as suas ideias estão organizadas, estão interligadas dentro do seu texto. Nessa atividade, você produzirá uma dissertação argumentativa, a fim de convencer seus interlocutores. Lembrar sempre, a dissertação argumentativa tem como objetivo de convencer, né, o interlocutor, né, os colegas de sala, que sua tese é a mais válida. Para isso, leia os temas a seguir e siga as orientações que do professor para definir o seu. Então aqui você tem 3 temas. Você irá escolher um tema, certo? E vai produzir essa dissertação argumentativa, ok? Se você tem dúvida em relação à dissertação argumentativa, volte nas aulas anteriores, onde nós temos aí vídeos, aulas relacionadas ao tema, explicando cada parte do texto argumentativo, os conectores de coesão, a questão da coerência e assim por diante, ok? Se você observar, cada tema ele é fundamentado, né, como base em uma pergunta. Então, o que você vai fazer? Você vai responder essa pergunta, né, dando o seu posicionamento, ok? Depois que souber o tema que lhe coube, siga as etapas do roteiro de trabalho. Então, você vai escolher o tema aqui, ok? O roteiro. Primeira etapa, definir a tese que defenderá. Escolher o tema vai me dar a sua opinião, a sua tese, né, que seria a sua opinião, a sua ideia central sobre o tema que você escolheu.
A segunda etapa, liste todos os argumentos que encontrar para justificar sua opinião. Então faz uma lista aí de vários argumentos relacionados à sua opinião, certo? Depois que você fez isso, você vai selecionar três argumentos que considere fortes. Por quê? Porque esses três argumentos são a base do seu desenvolvimento no texto, né? Então você vai ter que explicar esses três argumentos do desenvolvimento do seu texto, para dar base à sua opinião, que seria a sua tese na introdução. Quarta etapa, escreva a primeira versão do seu texto. Então, no primeiro parágrafo, você vai fazer a apresentação do tema, né, e da tese, certo? Que seria a introdução do seu texto, parágrafos de 5 a 7 linhas. No 1, 2 ou 3 parágrafos, geralmente ele trabalha com 2 ou 3, tá? Que é a apresentação dos argumentos. Então, por exemplo, se você tem 3 argumentos, você faz 3 parágrafos, um argumento para cada parágrafo, certo? De 5 a 7 linhas cada parágrafo. E, por último, um parágrafo de 5 a 7 linhas, retomando a tese exposta inicialmente e concluindo o seu texto. Então, vem aí a base da conclusão, né? Fechar aí o seu texto, né, com uma conclusão, geralmente dando uma ideia, né, de intervenção, né, uma ideia para resolver o problema. E, por último, a quinta etapa, revisar o texto e atribuir um título a esse texto também, ok? Então siga esse roteiro, certo? Para a produção da sua dissertação argumentativa. Terminou a atividade da página 97 e 98, tá? Deixe folha separada para entregar no retorno das aulas. E aí você vai para o em casa, tá? Fazer as atividades da página 98 e 99. Pode fazer na apostila ou no caderno, ok? Qualquer dúvida é só perguntar no plantão na segunda-feira. Um grande abraço e até a próxima aula de redação.